Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Há 50 anos, o Laboratório Clementino Fraga faz medicina diagnóstica dedicada a você. E todos os dias investimos em inovação, para saber qual nome você vai dar para o seu bebê, ou como você vai curtir a aposentadoria. Porque a nossa história se faz conhecendo você cada vez melhor, e assim continuar a ser o laboratório da sua confiança. Laboratório Clementino Fraga, há 50 anos, especialista em você. Do Nordeste, aqui a gente faz, realmente acontece. Uma parceria que você pode contar. Estamos aqui pra te ajudar a solucionar. Seja pra expandir, seja pra estudar, seja pra crescer, seja do que você quiser. Desenvolvimento é com o Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Olá, meu nome é Roberto Leite, sou pediatra, infectologista pediatra. Gostaria de agradecer o convite para participar do Congresso do Jornal do Médico 2021. Vou compartilhando aqui a minha tela com vocês, é a minha apresentação. O tema que me foi proposto foi esclarecer a imunização infantil contra a Covid-19. Meus potenciais conflitos de interesse. É preciso inicialmente falar como funcionam as vacinas. Todos sabem que a vacina é uma maneira de fazer com que, sendo apresentada para o nosso organismo uma versão inofensiva ou apenas a parte de um micro-organismo, que o nosso corpo reaja, com a produção de defesa. Nosso sistema imunológico produz anticorpos que vão nos proteger se por acaso a gente for infectado por um vírus, por uma bactéria que cause doença no ser humano. Então esse é o princípio da vacina, da proteção antes que a doença nos atinja. E o que são os coronavírus? Os coronavírus
eles fazem de uma família de vírus já conhecida da ciência há muito tempo e que anteriormente apenas eram reconhecidas como causadoras de um resfriado comum, muito comum nas crianças principalmente, mas também em adultos. O que aconteceu é que surgiu uma nova cepa desse vírus, o SARS-CoV-2, identificada no final de 2019 na China e que tinha características genéticas diferenciadas, para as quais a gente não tinha defesa, e que tornavam esse vírus bem mais transmissível e também capaz de causar doença grave nos seres humanos. Os coronavírus têm esse nome porque eles têm uma aparência, como vocês podem observar no microscópio eletrônico, fotografia, de uma coroa, por conta dessas espículas que ele tem ao seu redor. A gente sabe que ele foi descoberto inicialmente, o coronavírus, essa família de vírus, pela cientista June Almeida, uma escocesa, em 1964. E agora, nós estamos com esse grande problema, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, essa grande pandemia que nós estamos enfrentando. A gente sabe também que existe, em relação aos coronavírus, e também a outros, mas especificamente aqui ao coronavírus, a possibilidade de transmissão de vírus entre as espécies de animais diferentes. Então, a gente pode observar nessa figura que o SARS-CoV-2, ele surgiu, tem muita semelhança com um coronavírus que afeta os morcegos e que passou para um outro mamífero e chegou ao ser humano. E a gente sabe que isso já aconteceu anteriormente, lá pelos anos 2000, no caso do MERS-CoV-2, que também surgiu de um morcego, passou para o camelo e do camelo para o ser humano, causando a síndrome respiratória do Oriente Médio. Como é que esse SARS-CoV-2 ele é transmitido? A principal forma de transmissão é o contato direto com as secreções contaminadas por meio de pequenas gotículas expelidas pela gente ao falar, tossir ou espirrar. Também é possível que se seja infectado depois que você toque algum objeto de uma superfície, e leva essa mão contaminada para os olhos, para a boca ou para o nariz. Por isso, todos sabem que o uso da máscara e a higienização das mãos e o distanciamento são medidas fundamentais para evitar a transmissão da Covid-19. Uma outra pergunta: uma pessoa que teve Covid-19 e se recuperou ainda pode transmitir esse vírus? E pode pegar a doença novamente? Bom, o que se sabe é que os indivíduos que pegam a Covid-19 devem ficar isolados dentro de casa por pelo menos 14 dias, para que não transmitam o vírus para as outras pessoas. Após esse período, elas não são consideradas mais capazes de infectar outros indivíduos, exceto naquelas doenças mais graves, aqueles pacientes que se hospitalizam, que podem transmitir o vírus por cerca de 21 dias. Mas, infelizmente, uma pessoa que teve Covid pode sim pegar a Covid novamente. Apesar de não ser uma situação comum, isso pode acontecer. Por esse motivo, é essencial que as pessoas se vacinem. Mesmo quem já teve a doença vai precisar ser vacinado, porque a doença não confere imunidade para a vida toda. Então, esse é um desafio que a gente tem no enfrentamento da Covid-19. Uma pergunta que as pessoas fazem é se o vírus foi criado por laboratório interessado em vender vacinas. Então, existe essa suspeita dessa teoria da conspiração. Mas o que a ciência tem mostrado é que o sequenciamento genético do vírus SARS-CoV-2 demonstrou que ele tem uma semelhança muito grande com o coronavírus que circulam em morcegos, uma semelhança de 92% do material genético. Essas diferenças genéticas entre o coronavírus do morcego e do SARS-CoV-2, que está nos afetando, ela se distribui de forma aleatória, o que indica que isso seja um processo
é ligado à evolução natural do vírus que vai se modificando e pode passar de uma espécie para outra. Por outro lado, se esse vírus fosse criado em laboratório, né, as modificações genômicas desse vírus, do material genético, seriam facilmente identificáveis, o que não acontece. E também, do ponto de vista econômico, não faz muito sentido um laboratório criar um vírus sem ter a solução e dividir o lucro decorrente de produção de medicamentos ou vacinas com os outros concorrentes. Então, realmente, essa ideia, essa hipótese, né, não faz sentido. A gente pode confiar nas vacinas da Covid, já que elas foram fabricadas com tanta rapidez? Bom, pode sim. Todas as vacinas licenciadas até agora, elas passaram obrigatoriamente por rígidos testes, desde a fase de experimento em animais, em laboratório, até os estudos de fase 1, 2 e 3, que confirmaram a segurança e a eficácia para os seres humanos dessas novas vacinas. Os dados foram avaliados por especialistas independentes e entidades regulatórias, como a Anvisa, aqui no caso do Brasil, o CDC nos Estados Unidos, o FDA, e continuam sendo monitoradas na medida que as vacinas vão sendo aplicadas nas grandes populações. Quais são e como são as vacinas que estão em estudo ou já em utilização? Então, são vacinas novas, diferentes tecnologias foram usadas nessas vacinas que estão em desenvolvimento ou que já foram aprovadas, e todas elas têm como alvo, né, combater, fazer com que o organismo nosso produza, o nosso sistema imunológico produza defesa, anticorpos contra a proteína S, de spike do inglês, ou espícula, né, que circunda o vírus, que é a proteína que permite a ligação do vírus com as células humanas. Essa, então, proteína S, que é responsável por essa adesão do SARS-CoV-2 às nossas células, que realmente vai permitir a invasão das nossas células e que nos leve à doença. Por isso que o alvo das vacinas é exatamente impedir essa proteína de se ligar com as nossas células. É assim que funcionam e é assim que os anticorpos vão nos proteger contra a Covid-19. E quais são e como são as vacinas que estão em estudo ou em utilização? Então, são várias categorias de tecnologias utilizadas, vão desde vacinas de vírus inteiros inativados, como a do Butantan, Sinovac ou Coronavac, as vacinas genéticas de RNA mensageiro ou de DNA, no caso da Pfizer e da Moderna, vacinas baseadas em vetores virais, como a da Fiocruz, da AstraZeneca, do laboratório Janssen, da Sputnik, e vacinas de subunidades baseadas em proteínas de vírus, como Novavax, e partículas semelhantes a vírus, as chamadas VLPs. Quais e como são as vacinas COVID já em estudo ou já em utilização? Então, no Brasil, estão aprovadas para uso emergencial ou já registradas as vacinas Fiocruz AstraZeneca, do Butantan, Sinovac ou Coronavac, a Pfizer-BioNTech e a vacina do laboratório Janssen. Como é que funcionam as vacinas de vírus inteiros inativados, como a Coronavac? Essas vacinas são feitas a partir do vírus SARS-CoV-2, que ele é inativado. Por método químico, ele é destruído e o material genético do vírus também. De modo que essas vacinas, elas utilizam uma tecnologia já conhecida, como semelhante à que é utilizada, por exemplo, na vacina da gripe influenza, que a gente toma anualmente. Né? Então, o vírus fica totalmente inativado e, portanto, incapaz de se reproduzir e de causar doença no ser humano. Uma vez que o organismo, né, identifique esse vírus vacinal, o organismo desencadeia uma resposta imunológica, as células de defesas, elas passam a produzir anticorpos protetores, e no caso do contato com o vírus, enquanto a imunidade durar, o organismo será capaz de neutralizar rapidamente o SARS-CoV-2.
E em relação às chamadas vacinas de vetores virais, como é o caso aqui da Fiocruz, AstraZeneca e da Janssen. Nesse caso, os pesquisadores inseriram o gene que dá a instrução para a produção da proteína S, da espícula do vírus, aquela que se liga com as nossas células, e esse gene é inserido num outro vírus, no caso, um adenovírus modificado geneticamente. Esse outro vírus impede, por ser modificado geneticamente, ele não é capaz de se reproduzir no organismo humano. Ele apenas vai levar a mensagem genética que foi inserida nele para que o nosso sistema imunológico reconheça. Então, ele funciona, esse adenovírus modificado, digamos assim, ele funciona como um carregador da informação genética que vai instruir o nosso organismo a produzir por si próprio, nas nossas células, a tal da proteína S, que vai ser reconhecida, então, pelas células humanas, né, e passam a fabricar essas proteínas. E esse processo ocorre fora do núcleo das nossas células, que é muito importante, de modo que o nosso genoma, ele não é modificado de maneira alguma utilizando essa tecnologia. Isso é muito importante ser esclarecido, porque existem fake news de que essas vacinas poderiam modificar o nosso código genético, e isso não é possível. Então, não é verdade. Essa proteína S, então, é identificada por nosso sistema imunológico, que produz células de defesa e anticorpos protetores. E, enquanto durar a imunidade, o organismo será capaz de lembrar como fazer para neutralizar rapidamente o SARS-CoV-2, caso a gente venha a se infectar por esse vírus. E as vacinas de RNA mensageiro, né, como a vacina da Pfizer? Nesse caso, a comunidade médica e científica, inicialmente, já pesquisa há mais de 20 anos esse tipo de vacina, não acreditava nessa técnica porque o RNA mensageiro é uma estrutura muito frágil, dura pouco tempo e se degradava muito rápido demais para ser utilizado como uma vacina. Na verdade, isso era uma vantagem em termos de segurança, porque você está injetando algo que em pouco tempo depois não vai ter mais resíduo dela, porque vai ser eliminado rapidamente. Mas tinha essa fragilidade que era um empecilho que os cientistas enfrentavam para produzir esse tipo de vacina. E o que é o RNA mensageiro? É uma cópia efêmera de um gene, e os genes, vocês sabem, são estruturas que trazem instruções como receitas de como as nossas células devem funcionar. Em seguida, a célula interpreta essa cópia desse gene, né, que é o RNA mensageiro, e cria uma proteína. Por exemplo, as células do nosso pâncreas, elas utilizam uma receita, digamos assim, de produzir a insulina, que é importante para o controle da nossa glicemia, da nossa taxa de açúcar no sangue. O RNA, em seguida, depois que ele produz essas proteínas, ele desaparece, se degrada rapidamente e não pode modificar o genoma ou se integrar ao nosso organismo. No caso das vacinas de RNA mensageiro, algumas horas ou dias após a injeção da vacina, não há mais nenhum traço do que foi injetado. Então, aqui mostrando na figura como é que é o RNA mensageiro, né? Lá em cima a gente vê o DNA, que tem uma fita dupla, e o RNA mensageiro é uma cópia de uma pequena porção do nosso DNA, né? É uma cópia que é uma fita única, não fita dupla, ao contrário do DNA. Né? Então, ele é a molécula mensageira que está em todas as células vivas do nosso organismo há bilhões e bilhões de anos. E é um ingrediente-chave em algumas vacinas da Covid-19. Né? Então, vocês veem que o DNA tem uma fita dupla, é transcrita num RNA mensageiro para que as instruções que o RNA mensageiro contém façam o nosso organismo a produzir proteínas. Então, isso ocorre diariamente no nosso organismo. E a ciência está aproveitando essa dica que a natureza nos deu para poder produzir vacinas novas e mais seguras.
As instruções do RNA mensageiro são programadas para se autodestruir como um texto que desaparece ou uma mensagem instantânea. As características estruturais do RNA mensageiro, o nucleotídeo U no código, né, que fica no final do código do RNA mensageiro, a sua forma de fita simples, o açúcar ribose e a sua sequência específica garantem que o RNA mensageiro tem uma meia-vida muito curta. Esses recursos se combinam para permitir que a mensagem seja lida, traduzida em proteínas e, em seguida, rapidamente destruída, em minutos, para certas proteínas que precisam ser rigidamente controladas ou em algumas horas para as outras. Assim que as instruções desaparecem, a produção de proteína é interrompida até que as fábricas de proteínas, nossos ribossomos, recebam uma nova mensagem. Então, isso foi aproveitado para fazer as chamadas vacinas de RNA mensageiro. Então, a gente observa aqui que os cientistas utilizaram, né, o gene que codifica a produção da proteína da espícula que está ao redor do vírus, né, protegem esse RNA mensageiro, né, que codifica essa proteína S, com uma nanopartícula de lipídios. Foi essa a grande sacada, digamos assim, da ciência, né, que permitiu que essa molécula de RNA mensageiro ficasse estável, pudesse ser inserida através da vacina no nosso organismo, chegasse à célula humana, que aí ele faz a função dele, que é orientar a nossa célula a produzir espículas de proteína do vírus, né, proteínas da espícula do vírus, né, que vão ser identificadas pelo nosso sistema imunológico. E depois que o RNA mensageiro faz essa função, rapidamente ele é degradado e também não se integra ao nosso genoma. Então, a vacina fornece RNA mensageiro suficiente para fazer uma quantidade adequada da proteína spike, da espícula do vírus, para que o sistema imunológico de uma pessoa gere anticorpos que os protegerão caso sejam expostos ao SARS-CoV-2. O RNA mensageiro da vacina é logo destruído pela célula, assim como também seria qualquer outro RNA mensageiro. Ele não pode entrar no núcleo da célula e não pode afetar o nosso código genético, o DNA de uma pessoa. Embora sejam novas vacinas, essa tecnologia de RNA mensageiro vem sendo desenvolvida há muitos anos e aprimorada gradativamente ao longo do tempo. O sucesso dessas vacinas de RNA mensageiro contra a Covid-19, em termos de segurança e eficácia, prevê o rápido desenvolvimento de novas vacinas para novas doenças emergentes, né? Então, já existem ensaios clínicos em estágio inicial, utilizando vacinas de RNA mensageiro em pesquisa para o vírus da gripe, influenza, para a Zika, para o vírus da raiva humana e para o citomegalovírus. E aí, entrando aí no tema da vacina e das crianças, né? Primeiro é importante dizer que, embora a Covid-19 seja menos grave nas crianças e adolescentes quando comparado com os adultos, existem casos graves, né? Então, aqui são dados do Brasil, né, em que os bebês de até 1 ano de idade representam 1/3 das mortes infantis por Covid, né? No ano de 2020, ocorreram 1.207 óbitos em pessoas menores de 18 anos de idade. Dessas, 45% tinham menos de 2 anos. Então, esse é um grupo de maior risco dentro da faixa etária pediátrica. E 55% desses 1.207 óbitos foram entre crianças de 3 a 18 anos. E a gente pode observar que a nossa estatística em relação ao risco que as nossas crianças e adolescentes sofrem em relação à Covid-19 é pior do que nos outros países. Então, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha, França e Coreia do Sul, todos esses países juntos registraram apenas 231 mortes por Covid em menor de 18 anos até fevereiro de 2021. Então, a gente pode concluir que no Brasil, a nossa taxa de mortalidade por Covid em crianças é cerca de 8 vezes maior
do que nesses outros países, o que é um dado realmente extremamente preocupante para todos nós. E a vacinação de pessoas de 12 anos ou mais já começou, foi autorizada em quais países? Não foi só aqui no Brasil. Então, são pelo menos 14 países, e isso tem mudado, tem ampliado a cada vez que o tempo passa. Por enquanto, a Alemanha, Argentina, Bahrein, Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos, Equador, França, Hungria, Israel, Itália, México e Portugal já estão vacinando nessa faixa etária. A maioria usa a vacina Pfizer, mas Cuba aplica a vacina soberana desenvolvida pelos cubanos. A Argentina aplica a vacina Moderna em doses doadas pelos Estados Unidos. E o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala sobre a vacinação para a Covid em menores de 18 anos? Ela fala que crianças e adolescentes tendem a ter doença mais branda em comparação com os adultos. A menos que façam parte de um grupo de mau risco para a Covid grave, é menos urgente vaciná-los do que pessoas mais velhas com condições crônicas de saúde e profissional de saúde. Como está faltando vacina, a gente tem que priorizar esses grupos. Mas a OMS, ela, através do seu Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunizações, o SAGE, ela diz que a vacina da Covid, né, por enquanto, a vacina que mais avançou em pesquisa em crianças, que é a vacina da Pfizer, ela é sim adequada e está indicada para o uso em pessoas com 12 anos ou mais. Apenas, por enquanto, não é a prioridade se faltar vacinas, mas se tiver para todos, essa faixa etária precisa ser vacinada sim. E o que dizem as pesquisas científicas sobre vacinar os adolescentes? Então, tem aqui um estudo bem recente, né, divulgado dia 26 de agosto, pelos cientistas de Israel, né, falando sobre um dado que tem sido discutido sobre a segurança dessas vacinas nos adolescentes, né? Então, eles observaram que essa vacina da Pfizer, ela poderia aumentar o risco de desenvolvimento de miocardite em adolescentes. Então, lá, eles observaram entre 884.828 pessoas vacinadas, 21 casos de miocardite, ou seja, 0,0023%, que é um número bem baixo. 91% ocorreram em homens, e foi mais comum esse evento adverso na segunda dose. Esse estudo tinha limitações porque os cientistas não separaram a quantidade de casos em adolescentes dos que ocorreram nos adultos. Então, é importante lembrar que toda vacina pode ter algum evento adverso, inclusive evento adverso grave. E a gente tem que aí pesar na balança o que é mais importante. Correr esse risco muito raro de um evento adverso grave ou se beneficiar da proteção contra as complicações da própria doença, que são muito mais frequentes e muito mais graves. Então, a vacina, ela pode prevenir casos de miocardite pela própria doença, ou seja, um evento adverso da vacina, mas a doença também provoca miocardite, lesão renal aguda, arritmia, doença tromboembólica e mesmo morte causada por Covid-19. Então, a conclusão que se tem é que esse evento adverso de miocardite com a vacina da Pfizer em adolescentes, ele é um evento adverso muito raro e o benefício da vacina, portanto, é muitas vezes superior ao risco muito baixo de ocorrência de miocardite que possa estar relacionada com a vacina, que também é algo ainda que está para ser definido pela ciência a correlação exata entre a vacina e o fenômeno da miocardite como um evento adverso. Mais recentemente, né, a Pfizer também anunciou o resultado de um teste para crianças entre 5 e 11 anos de idade, né, da vacina da Pfizer, né? Então, são resultados preliminares do estudo já em fase 2 para 3, ou seja, já próximo para aprovação nessa faixa etária, quando chega na fase 3.
e eles concluíram que o perfil de segurança é favorável e houve resposta robusta de anticorpos neutralizantes em crianças entre 5 e 11 anos de idade. Esse estudo utilizou 2 doses de 10 microgramas, com tempo de intervalo de 21 dias entre uma dose e outra, e, portanto, uma dose menor que os 30 microgramas usado para crianças acima de 12 anos e adultos. A resposta de anticorpos nos participantes que receberam essa dose, que é 1/3 da dose utilizada de rotina nos adultos e crianças acima de 12 anos, foram comparáveis às registradas em um estudo anterior em pessoas entre 16 e 25 anos de idade, utilizando 30 microgramas. Então, é interessante, né, mostrar que, além da segurança que, por enquanto, os estudos estão mostrando, uma notícia boa é que para as crianças menores, talvez, se utilize uma dose menor, ou seja, no cenário de escassez de vacina, se você está utilizando uma dose que é 1/3 da dose utilizada habitualmente, nós vamos ter mais vacinas para vacinar as crianças também. Em relação à Coronavac, que é outra vacina que está aqui no Brasil, né, em menores de 18 anos, tem um estudo recente, agora de junho de 2021, um estudo chinês, né, em que eles avaliam a segurança e eficácia da vacina em crianças entre 3 e 17 anos de idade. Então, eles utilizaram 2 doses da Coronavac, com intervalo de 28 dias, testaram doses de 1,5 microgramas e dose de 3 microgramas, que seria o padrão que tem sido utilizado, e viram que os títulos de anticorpos neutralizantes induzidos pela dose de 3 microgramas foram maiores que quando se utilizava 1,5 microgramas. Mas, mesmo assim, eles perceberam que essa dose menor, nessas crianças, o título de anticorpo, né, a quantidade de anticorpos produzidos, mesmo com a dose maior, era superior àquela observada com doses dobradas, né, em adultos entre 18 e 59 anos e acima de 60 anos de idade. Então, a conclusão desse estudo é que a Coronavac foi bem tolerada e segura e induziu resposta humoral em crianças e adolescentes com idade entre 3 e 17 anos. E agora, algumas respostas rápidas, né, sobre temas que vêm sendo muito perguntados, né? Depois de vacinado, eu preciso continuar a usar máscara e manter distanciamento de outras pessoas? Sim, né? Mesmo vacinado, a vacina não dá proteção de 100%, a pessoa pode se infectar e, embora corra menos risco de adoecer e de morrer, ela pode sim transmitir para pessoas mais vulneráveis, né? Então, é importante continuar com essa medida de proteção, a máscara e o distanciamento. Outra pergunta, no caso das vacinas de 2 doses, o que acontece se eu tomar só uma dose? Posso me considerar protegido? Não. Uma dose só não protege a pessoa, principalmente no cenário dessas novas variantes que exigem que a gente esteja com a imunidade mais em dia, com mais anticorpos. Então, as 2 doses são essenciais para proteger as pessoas de doenças mais graves e de mortes por Covid. Uma terceira pergunta, eu devo fazer sorologia para verificar resposta à vacina Covid depois da vacinação? E se o resultado for positivo, eu estou protegido pela vacina? Não há necessidade de fazer a sorologia, porque, inclusive, não se sabe qual nível de anticorpos protege a pessoa. E esse nível de anticorpos, a gente está vendo que tende, independentemente da vacina, a cair com o tempo. Então, realmente não é necessário fazer esse tipo de verificação. Eu devo fazer sorologia ou exame de RT-PCR para saber se preciso me vacinar? Não há necessidade disso, né? Se você não tomou vacina, tem que tomar, sim, as 2 doses da vacina ou uma dose, dependendo do tipo de vacina. As vacinas podem ser aplicadas em gestantes e puérperas? Sim, a Anvisa tem colocado uma exceção aqui, não fazer nas gestantes e puérperas a vacina da AstraZeneca, as outras sim, né? Então, é muito importante porque o risco de morte por Covid em gestantes comparado com mulheres não gestantes é maior.
É preciso fazer um teste de gravidez antes de vacinar? Não. Não, é necessário fazer a vacina, né, para proteger essa gestante e o feto. Pessoas alérgicas a ovo ou leite podem ser vacinadas? Sim. Não existe esses constituintes na vacina, portanto, não é problema para esse grupo. E as pessoas com imunossupressão podem ser vacinadas? Sim, elas são prioritárias para a vacina, porque correm risco de adoecer de uma forma mais grave e até de morrer por conta da Covid-19, então tem prioridade para a proteção, assim como os indivíduos mais idosos. Quais são as precauções que devem ser tomadas para a vacinação contra a Covid-19? Então, as pessoas que têm um histórico de desmaio após injeções, isso acontece, elas devem ser colocadas em observação, sentadinhas, por pelo menos 15 minutos após receberem a vacina, para que isso não aconteça. As pessoas que usam anticoagulantes ou têm algum distúrbio da coagulação, elas devem ter o local da injeção pressionado por mais tempo com algodão. Só esse cuidado. Não há contraindicação por conta do distúrbio da coagulação para tomar a vacina da Covid-19. E, diante de doença aguda, febril, moderada ou grave, a vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro, para que não haja confusão entre algum evento adverso de uma vacina com a própria manifestação da doença que levou a pessoa a ter febre, né, ou estar doente. Um aspecto que é fundamental é que, tão importante quanto as vacinas da Covid, são as outras vacinas, principalmente para as crianças, né? A gente não deve abandonar o outro calendário de vacinação que a gente está acostumado. E, infelizmente, a gente pode observar nesse quadro que o cenário é muito preocupante de queda das coberturas vacinais no Brasil de maneira muito impressionante nos últimos anos. Né? Então, e com a Covid isso se acentuou. Então, realmente, é importante a gente retomar a vacinação, colocar os calendários vacinais das crianças em dias, para que essas doenças, como a poliomielite, não voltem. E a gente está sob forte risco de que isso aconteça aqui no Brasil e no restante do mundo, né? Se a gente não recuperar as nossas coberturas vacinais para todas essas doenças. Então, eram essas informações que eu queria passar para vocês e agradecer mais uma vez e não deixem de se vacinar. Um abraço para todos e muito, muito obrigado.
Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto, o estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Há 50 anos, o Laboratório Clementino Fraga faz medicina diagnóstica dedicada a você. E todos os dias investimos em inovação, para saber qual nome você vai dar para o seu bebê ou como você vai curtir a aposentadoria. Porque a nossa história se faz conhecendo você cada vez melhor e assim continuar a ser o laboratório da sua confiança. Laboratório Clementino Fraga, há 50 anos, especialista em você. Do Nordeste, aqui a gente faz, realmente acontece. Uma parceria que você pode contar. Estamos aqui pra te ajudar a solucionar. Seja pra expandir, seja pra estudar, seja pra crescer, seja pro que você quiser. Desenvolvimento é com o Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777.